conferência. E, antes de mais, os meus sentidos pésames para a família do malogrado, do senhor Demba Valdé, que morreu, portanto, em circunstâncias que ainda devem ser completamente elucidadas, apesar de nós termos os elementos fundamentais que indicam mais ou menos portanto, o essencial dessas circunstâncias. Portanto, de qualquer das formas, é um indivíduo, é uma vida humana que ficou pelo caminho, de forma que nós conhecemos, e é um cidadão da Guiné-Bissau. Nós podemos dizer que, apesar de todo o trabalho profissional que as nossas forças levaram a cabo, portanto, apesar do profissionalismo com que as forças de segurança nacionais trabalharam, não conseguimos evitar que houvesse, pelo menos, esta perda da vida humana, o que nós lamentamos imenso, porque todo o profissionalismo das nossas forças visava, essencialmente, evitar prejuízos para a nossa sociedade. Foi por isso que esta manifestação não foi autorizada, porque aqueles que estiveram à frente do pedido da manifestação não obedeceram a todos os trâmites regulamentares. E esses trâmites regulamentares não são instituídos por acaso. A institucionalização de trâmites, neste caso, de regulamentação de uma lei de manifestação, tem a sua justificação na necessidade das autoridades protegerem os manifestantes e protegerem toda a sociedade. É verdade? O objetivo é sempre de fazer com que uma manifestação não seja um fator de perturbação de uma sociedade. Por isso é que há prazos que devem ser respeitados. Como esses prazos não foram respeitados, o Ministério do Interior, na devida altura, baseando-se nessa legislação e nessa regulamentação que existe, desaconselhou a realização dessa manifestação. Apesar disso, aqueles que passaram a ação não seguiram esses conselhos, não seguiram a lei, não seguiram, portanto, a regulamentação, e nós estamos numa situação em que houve 2 ferimentos relativamente ligeiros, pelo menos até à altura, e houve, portanto, essa perda de uma vida humana. Nós queremos salientar que essa perda de vida humana não resulta, segundo o relatório a que nós já temos acesso e que nós vamos pôr à disposição da imprensa, ainda hoje, depois desta conferência de imprensa, essa morte não resulta de nenhuma confrontação física entre portanto, a vítima e as forças policiais. Portanto, não há nenhum traço, é verdade, de resistência do corpo face a eventuais agressões, aquilo que poderia ser agressões das forças policiais. Portanto, as forças policiais não dispararam um tiro sequer. As forças policiais tiveram que utilizar os meios à sua disposição para dissuadir os manifestantes, tendo em conta que a manifestação não era autorizada por lá, mas também tendo em conta que em qualquer manifestação, mesmo tratando-se de manifestações autorizadas, é fundamental para as forças de ordem protegerem os manifestantes. Os indícios que se registram, portanto, com esta perda de vida humana, são indícios que apontam para o facto da vítima não ter
portanto, não ter dado o seu último fôlego, como se diz, no local. Portanto, a pessoa não morreu nesse local. No local onde, porventura, tenha tido um acidente, ou qualquer outra pancada. O corpo não apresenta fatores de resistência, portanto, quer dizer que em nenhuma circunstância se poderia falar de um choque com a polícia. Agora, isto em relação aos factos, tal como se passaram e que são, que são relatados cientificamente pelo médico da medicina local. Apesar disso, nós, através do Ministério da Justiça e do Ministério do Interior, nós estamos a fazer tudo para que uma peritagem talvez mais aprofundada tenha lugar, porque nós estamos interessados em que este facto seja elucidado suficientemente em virtude das águas turvas que estão a ser criadas no nosso país, neste momento, porque, pelos vistos, há gente que conta pescar em águas turvas para retirar dessas águas turvas resultados que não seriam benéficos para as nossas populações, para o nosso país. Poderiam, eventualmente, ser benéficos para indivíduos ou pequenos grupos, mas que não seriam benéficos para o conjunto do nosso país, na medida em que, neste momento, pescar em águas turvas levaria à suspensão, na verdade, ao aniquilamento do processo conducente à realização das eleições presidenciais do nosso país. E nós estamos convencidos, profundamente convencidos, em como a realização dessas eleições na data fixada concorreria para, tanto seria um fator de estabilização do nosso país, na medida em que poderia pôr fim a este período, na verdade, de transição, a este período de instabilidade, com todo o seu cortejo de miséria, enfim, de empobrecimento das nossas populações, de paralisia da ação para o desenvolvimento, enfim, poderia, mais uma vez, adiar o processo de melhoria das condições de vida das nossas populações. Queria dizer que, portanto, focando o ponto mais importante, queria dizer que nós estamos face a ameaças muito sérias para a estabilização do nosso país. Se não vejamos, nós temos dois fatores que concorrem para o mesmo objetivo. Já disse, o objetivo seria de parar o processo conducente à realização das eleições. Quais são esses fatores? Há um fator estratégico, há uma estratégia que está em curso, que esteve patente, esteve evidente para toda a gente em diferentes discursos, em diferentes ações de líderes de partidos políticos, e mesmo do próprio candidato que é o ex-presidente José Mário Vaz. Há discursos e esses discursos todos foram resumidos num áudio que toda a gente hoje em dia teve acesso, hoje em dia, um áudio para a autenticidade do qual nós estamos a trabalhar, para que ninguém possa dizer que a sua voz tenha sido manipulada, eventualmente por aplicações informáticas de não sei que domínio científico. Na verdade, pode-se manipular certas coisas, mas felizmente que a memória coletiva do nosso país ainda está viva, na verdade, a memória presente, que consegue reter, na verdade, por um período muito longo, os registros de vozes de pessoas que, nessas circunstâncias, até exerceram cargos públicos de extrema importância, como o cargo do Primeiro-Ministro. Nesse registro, nós ouvimos
nós podemos registrar também uma estratégia clara. Uma estratégia que pode ser traduzida por 3 palavras-chave. Parar o processo conducente às eleições presidenciais, vandalizar o país, né? Meter na prisão o primeiro-ministro e os membros do governo, o que constitui de per si um caminho para um golpe de Estado. Quer dizer, num Estado, em qualquer Estado, os governantes, quando são postos na prisão, sem um julgamento prévio, sem um processo, na verdade, equivale necessariamente a uma ação de golpe de Estado. Quer dizer, faz um golpe, faz-se, digamos, faz uma ação concreta, na verdade, de virar as coisas ao contrário, na verdade. Isso é que é o golpe. Quer dizer, põe-se, deita-se abaixo uma ordem institucionalizada através da existência de um Estado. E nesse áudio fala-se também do golpe de Estado. Acaba-se por falar do golpe de Estado. Ora, a estratégia quer dizer o caminho a seguir para esse golpe, para se atingir o objetivo. O caminho a seguir é vandalizar, né? Portanto, subverter a ordem institucional existente através da prisão do primeiro-ministro e dos membros do governo, é verdade? Portanto, criar uma zona de sombra, transformar o país criar uma situação sombria para o país, é verdade? Para justificar precisamente a introdução do processo de realização das eleições. Ora, mas em termos concretos, em termos de realização dessa estratégia, a que nós podemos assistir? Nós podemos assistir a tentativas de organização de manifestações não autorizadas, portanto, uma ação na irregularidade, na verdade, para que esse vandalismo possa ter lugar, se possível criar mortes, suscitar, portanto, a morte de determinados indivíduos, a perda de vidas humanas, para que depois se possa tirar a ilação indevidamente, dizendo que, tendo em conta a vandalização, tendo em conta a subversão da ordem, etc., nós estamos num clima tão sombrio que é preciso nós pararmos tudo. Na verdade, é preciso que, em termos políticos, se assuma uma outra ordem política. Por isso é que o Presidente, como alguém que está diretamente implicado nesse processo, nessa estratégia e nessa ação de criar uma situação sombria, tem um discurso, tem uma narrativa que precipita, na verdade, a criação dessa situação sombria. Precipita em que termos? Quer dizer, não permite ao Governo explicar-se, não permite ao Governo fazer inquérito, nem sequer pede que o inquérito seja realizado, decide imediatamente que tudo é da responsabilidade do Governo. E essa postura de julgar, aliás, de condenar sem julgar, vê-se em 2 documentos do Presidente. O primeiro documento, portanto, aquele documento que saiu, em primeiro lugar, portanto, que foi chamado, foi designado de, portanto, uma declaração do Gabinete de Comunicação Social da Presidência. Relações Públicas, em que o Presidente condena o Primeiro-Ministro, condena o Governo, condena tudo, etc. Faz acusações que nem sequer são acusações, já são atos de condenação sem julgar. Depois, o discurso do Primeiro-Ministro, horas depois de ter feito uma reunião com os atores, na verdade, com aqueles que estão na ilegalidade, com aqueles que quiseram fazer a manifestação sem autorização, aqueles que estavam a violar a lei, aqueles que já tinham estado a pregoar, através do áudio a que fiz alusão, a violência. O Presidente faz uma reunião com eles e logo a seguir faz uma declaração em que culpabiliza completamente o Governo sem que um inquérito tenha havido lugar. Quer dizer, nós estamos numa situação, de facto,
em que há uma realização de uma estratégia previamente concebida, não é? E há um julgamento sumário em que o governo deveria ser imediatamente executado, sem que se desse a palavra ao governo, ao primeiro-ministro. Eu penso que estas circunstâncias são circunstâncias gravíssimas que nunca nós vimos na história da democracia no nosso país. Por causa, tanto de um profissionalismo do governo, afinal, quer dizer, o exercício das forças de ordem, o exercício na base do profissionalismo das forças de ordem, estão a ser transformadas por uma narrativa, digamos, de arbitrariedade, na verdade, de desonestidade intelectual por parte de certas pessoas, é verdade. Portanto, esse profissionalismo está a ser transformado por essa via num fator, na verdade, afinal, de instabilidade no nosso país, quando o profissionalismo deveria ser aproveitado, deveria ser encorajado, na verdade, na perspectiva de construir um Estado, na verdade, a que a Guiné-Bissau tem direito, um Estado de que a Guiné-Bissau necessita para poder promover o seu desenvolvimento. Portanto, nós estamos numa situação de subversão completa, na verdade, dos valores que poderiam ajudar-nos a avançar para o desenvolvimento. Quer dizer, aqueles valores de estabilidade, de profissionalismo, de racionalidade do Estado, de ação na base das leis e dos regulamentos, essa perspectiva, na verdade, está a ser transformada, está a ser subvertida, na verdade, para que nós possamos continuar a fazer parte de uma zona sombria da humanidade, uma parte em que só os países que estão em guerra permanente podem encontrar-se. Uma zona, portanto, em que os investidores e todos aqueles que trabalham para a prosperidade das sociedades do mundo, na verdade, uma zona em que essas pessoas não poderiam viver e, por conseguinte, é uma forma de condenar a Guiné-Bissau a um ostracismo, na verdade, daquela parte da humanidade que está a avançar a passos gigantes para o desenvolvimento económico e social. Nós estamos numa situação terrível, mas temos que ser persistentes. Nós queremos continuar a agir na base do profissionalismo. Aquela ação que foi empreendida pelo Ministério do Interior, pelas Forças de Segurança, para impedir que houvesse mais estragos no nosso país, é verdade, em termos de preservação dos bens, das riquezas, das poucas riquezas que o nosso país tem estado a construir, da preservação da vida humana, porque se o Ministério do Interior não tivesse agido numa base profissional, pensamos que talvez os estragos poderiam ser muito mais consideráveis do que aqueles estragos lamentáveis, é verdade, mas que infelizmente, portanto, aconteceram. Esse mesmo profissionalismo é o mesmo profissionalismo que foi revelado por ocasião, é verdade, da apreensão de drogas, da prisão dos traficantes e da acusação desse processo de tráfico de drogas. Será que o nosso país tem que estar condenado a viver da mediocridade, da falta do déficit de Estado, do déficit do profissionalismo do Estado? Será que é isto que nós queremos construir? Será que é isto que pode fazer avançar o nosso país? Nós dizemos não e vamos ser implacáveis e vamos continuar o nosso trabalho. Vamos continuar a desaconselhar toda a gente que queira enverdar-se pelo caminho de destruir os bens e as pessoas do nosso país. Quer dizer, todos aqueles que queiram exercer o seu direito na base da ilegalidade. Vamos continuar a limpar o nosso país do crime organizado e, particularmente, do tráfico de drogas. Qualquer que sejam as consequências, quer para as pessoas, para os indivíduos que fazem parte do governo, quer para o governo, de uma forma global. Nós queremos dizer às populações da Guiné-Bissau que nós estamos abertos
não para julgamentos sumários, para condenações sumárias, mas para julgamento. Para um julgamento devido, para um julgamento na base da transparência, na base de inquéritos, como aqueles inquéritos que foram feitos e que estão a ser feitos em relação ao tráfico de drogas, que se nos apresentem, na verdade, a traçabilidade, que possam fundamentar as declarações que nós temos visto na imprensa. Queremos que a mesma coisa se faça em relação, na verdade, à nossa atuação, a atuação da polícia em relação, nessa situação que nós conhecemos há bem pouco tempo e que nós vamos continuar. Nós queremos reafirmar que estaremos vigilantes em relação à estratégia de demolição pura e simples daquilo que está a ser construído no nosso país, à estratégia de criar uma zona sombria, na verdade, para o nosso país, aquelas ações de continuar a organizar uma destruição pensada das coisas, uma destruição, sobretudo, daquilo que nós construímos até agora, pedra por pedra, para chegarmos às eleições presidenciais. Em relação ao processo das presidenciais, nós tivemos que trabalhar num contexto extremamente difícil para chegarmos ao ponto em que nós... A que ponto é que nós chegamos? Nós estamos num ponto em que estamos a preparar a última viragem para as eleições presidenciais. Neste momento, apesar daquilo que eu poderia chamar de sabotagem sistematizada, já temos todas as condições para que os boletins nas próximas horas sejam impressas em Portugal, como habitualmente, para que nós sejamos aqui os boletins de voto, é verdade, e que passemos à votação. Mas para nós chegarmos a esse ponto, nós assistimos a tantas manobras, nós assistimos a tantas tentativas de demolição. Mas essas tentativas de demolição que correspondem exatamente àquela estratégia que nós vimos consubstanciada no áudio a que nós tivemos acesso. Vimos tudo. A recusa, na verdade, do direito daqueles que foram recenseados, mas que, em virtude das circunstâncias em que foram registrados, havia erros. A recusa, portanto, dessas correções por parte de atores políticos que querem ir às eleições, mas que querem escolher, na verdade, o eleitorado que deveria pronunciar-se sobre as eleições. Quando nós queremos ir às eleições, temos que aceitar, estar sujeitos, na verdade, ao voto de todo cidadão. Não podemos escolher os cidadãos que podem votar e aqueles que não podem votar, salvo se o tribunal condena alguém, na verdade, a não poder exercer a sua capacidade ativa nesse domínio. Nós fizemos o nosso papel e toda a gente sabia que cabia ao Estado preparar as condições, na verdade, para que toda a gente estivesse em condições de exercer o seu direito a votar. Foi o que nós fizemos. Não nos competia dizer fulano vota, fulano não vota. No nosso sistema, não é o Ministério do Interior, nem o Ministério da Administração Territorial que organiza as eleições. O Governo tem a função, através do GETAP, de preparar o dossiê. Quem decide é a CNE. E na CNE estão todos os atores que concorrem para as eleições. Foi o que se fez por ocasião das eleições legislativas e é o que se vai fazer para as eleições presidenciais. Para as eleições legislativas, nós todos assistimos a isso. Há uma parte dos eleitores que foi registada, cujos dossiês tinham alguns problemas. Na CNE,
os partidos políticos que iriam concorrer, numa primeira fase, tinham declarado que essa gente podia votar, numa segunda fase, mudou de opinião, dizendo que essa gente não podia votar. E essa gente não votou. Nesta segunda fase, para as presidenciais, a CNE remeteu o mesmo dossiê ao governo. O governo tinha que regularizar essa situação através das correções de linhas. Foi o que nós fizemos, com a convicção de que, feitas as correções, não nos competiria decidir se eles deviam votar ou se não deviam votar. Devia ser novamente a CNE. E a CNE pronunciou-se dizendo que essa gente não vota. Não vota. Nós, governo, temos simplesmente que respeitar, tínhamos que respeitar pura e simplesmente essa decisão. Se nós tivéssemos aceito, se nós tivéssemos inscrito a nossa ação nessa perspectiva de que eu falei de demolição, pura e simplesmente, por parte dos atores políticos, o que é que iria acontecer? Nós não teríamos feito as correções. Não fazendo as correções, as pessoas, cujo dossiê são objeto de correções, poderiam insurgir-se contra o governo, legitimamente, na verdade, nos tribunais, dizendo que o governo não teria feito o seu trabalho, o que lhes teria impossibilitado de passar à votação. Por isso, para evitar isso, para evitar que demarches dessa natureza pudessem pôr em causa, eventualmente, a realização, portanto, do escrutínio, nós fizemos o nosso trabalho fazendo as correções. E a CNE fez o seu trabalho, na verdade, a CNE que integra os representantes dos atores, neste caso concreto, os candidatos, a CNE decidiu que essa gente, de facto, não votava. Apesar disso, no primeiro comunicado do chefe de Estado, cessando, ele condena o governo ter feito isso. Quer dizer que o chefe de Estado vai contra a lei. O primeiro magistrado da nação vai contra a lei dizendo que o governo seria, portanto, o responsável caso houvesse esse processo de demolição, na verdade, da Guiné-Bissau. Nós não queremos a demolição da Guiné-Bissau. A Guiné-Bissau tem que manter-se firme. Tem que ser uma nação que irá resistir à passagem de qualquer um de nós. Todos os indivíduos têm um ciclo, mas a nação tem que ser eterna. É por isso que os nossos valorosos combatentes deram a sua vida para que nós tivéssemos uma nação que possa também firmar-se, é verdade, no firmamento global da humanidade, para ser uma nação eterna. Vamos fazer isso. Custe o que custar. Qualquer que seja o preço, nós vamos continuar a fazer isso. Vamos obedecer àquela legislação que foi instituída. Foi assim que nós fizemos. E a CNE hoje deu-nos razão, dizendo que vocês fizeram o vosso trabalho, mas nós também vamos fazer o nosso trabalho, essa gente não vota. E o ficheiro eleitoral que vai ser utilizado vai ser o mesmo ficheiro que tinha sido auditado com a participação da comunidade internacional e particularmente da CEDEAO, é verdade, e que foi utilizado nas eleições legislativas. Portanto, é o mesmo ficheiro. Nós temos, hoje em dia, já em Bissau, um expert, ou 2 experts, que vieram de fora, que são imparciais, que vão trabalhar no ficheiro de março, ficheiro das eleições legislativas, que vão trabalhar juntamente com os representantes dos candidatos, mostrando que esse ficheiro não foi tocado, que esse ficheiro mantém-se intacto. Aliás, há uma cópia no GETAP, mas há uma cópia também nos parceiros, que os parceiros detêm, internacionais detêm, é verdade, e que vão ser confrontados para mostrar que ninguém tocou nesse ficheiro. E que esse ficheiro vai permitir a passagem ao voto no dia 24 de novembro, em condições de transparência total. Portanto, quer dizer que o mundo inteiro, a nossa sociedade, tem que ver todos esses dados que estão em presença. Ou nós cumprimos a lei e o Presidente não está a apontar
não está a orientar as coisas no sentido desse cumprimento, ou nós é que não cumprimos a lei. Há uma batalha jurídica, há uma batalha, digamos, de consciência humana entre nós e o Presidente neste caso. Quem é que está a cumprir a lei? Quem é que vai no sentido do reforço do Estado, do reforço institucional do Estado, do reforço da consolidação da sua legislação, do respeito pelos regulamentos dessas leis? Quem é que está contra? Em relação a essa questão das correções, posicionamento, em relação às manifestações, em relação aos discursos contra os golpes de Estado, quem é que está no caminho da consolidação da paz no nosso país, da consolidação do Estado de Direito democrático no nosso país? E quem é que está contra? Nós pensamos, nós estamos em crer que não se pode enganar todo um povo sempre. É possível enganar determinados segmentos, mas provisoriamente. Mas toda a gente e por todo o tempo é impossível. Nós temos essa fé. Por isso é que eu queria que nós aprofundássemos essas discussões, não só com os jornalistas, mas com todas as nossas populações do nosso país. É uma questão chave. Há uma batalha entre aqueles que querem, que têm uma visão para a Guiné-Bissau, que querem, de facto, levar a Guiné-Bissau ao nível dos outros países do mundo. E aqueles que querem que a Guiné-Bissau seja, em permanência, reservada esse lugar, é verdade, de país que está numa zona sombria, é verdade, um país que vive na mediocridade, na pobreza, um país que não tem respeito diante da cena internacional, é verdade. Eu penso que este desafio é um desafio fundamental para as populações da Guiné-Bissau e para o mundo inteiro. Quero reafirmar novamente que este governo, não está a travar uma batalha de sobrevivência. Enquanto eu estiver à frente deste governo, enquanto a minha equipa, que eu conheço bem, integrar este governo, a nossa batalha não será uma batalha de sobrevivência das pessoas. Vai ser uma batalha de sobrevivência da Guiné-Bissau, do Estado da Guiné-Bissau. É uma convicção profunda que nós temos. As pessoas que não nos conhecem podem pensar que nós podem nos impressionar, é verdade. Mas nós não ficamos impressionados com isto. Nós fazemos o nosso trabalho com a consciência tranquila. Por isso é que, tanto em relação à questão do exercício democrático das nossas populações, nós vamos criar as melhores condições para que esse exercício democrático se faça numa situação de solidez, numa situação, numa demarche de progresso. Quanto à situação da luta contra o tráfico de droga, vai ser a mesma coisa. Quanto à questão da preparação das eleições, a perspectiva vai ser sempre a mesma. Nós não vamos mudar de rumo. Este rumo é bom, nós vamos continuar a caminhar. Muito obrigado.